Bom dia, boa tarde, boa noite. Nunca se sabe a hora que você vai estar vendo esse vídeo. E bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Hoje eu estou aqui com o Jardel Ferreira. O Jardel é o líder do ecossistema da indústria, localizado em Espírito Santo e Santa Catarina. Esse ecossistema foi criado com o objetivo de conectar startups, empresas e parceiros aos desafios e oportunidades de negócios. O programa funciona de forma colaborativa e a proposta é incentivar a criatividade e a cocriação, buscando viabilizar soluções inovadoras para a indústria, com impactos positivos para a sociedade. Jardel, muito obrigado por você estar aqui. Tenho certeza que nossa conversa vai ser fantástica para as pessoas que vão nos assistir. Muito obrigado a você pelo convite, é um prazer. E quando a gente abraça a inovação aberta e o ecossistema, a gente sabe que esse retorno, essa contribuição é, é muito importante para quem está envolvido, para conhecer e ter insights. Então, é um enorme prazer poder contribuir. Espero que, de alguma forma, e positivamente para os seus ouvintes aí. Muito legal. Deixa eu começar com uma pergunta que é bem desafiadora, né? Ou seja, quais são os desafios da indústria 4.0, na sua visão? Eu diria que a gente fala muito em transformação digital, mas eu gosto de falar de transformação cultural e digital. Tem uma visão na indústria que ela foge um pouco dos conceitos do que a gente ouve da escalabilidade exponencial que é presente nas empresas high-techs. A indústria ela se replica fazendo provas de conceito que são adequadas a casos e dados específicos daquela indústria, ainda que já solucionados dentro da própria empresa. Então, eu saio de um processo produtivo anterior e vou fazer a mesma previsibilidade de falhas, por exemplo, de uma manutenção, eu vou ter que adequar aqueles dados, aquela estrutura. Ele não é tão plug and play quanto abrir um Uber numa outra cidade. E esses desafios um pouco mais distantes fazem com que o interesse das startups por esse segmento seja menor e ele requeira líderes de startups um pouco mais maduros, que já tenham vivido um pouco mais a indústria para compreender essa característica. E isso diminui, então, o universo de empresas que a gente possa conectar, e no caso de especificamente de indie techs, né? Isso é um grande desafio. A indústria está sempre associada a um resultado de throughputs e fluxos de produção muito rigorosos, uma preocupação enorme com segurança e meio ambiente, e traz junto dela, então, uma visão de risco elevada. Então, há uma cultura protetiva mesmo de todos os seus processos, que venham a fazer um processo talvez com maior aversão ao erro no primeiro momento, e você precisa fazer uma transformação cultural que compreenda que as provas de conceito não vão submeter os processos atuais aos riscos enquanto eu estou fazendo esses POCs, essas provas de conceito em bancadas ou em processos pilotos, e eu só vou avançar quando a gente tiver certeza. Mas esse fluxo de inovação, de mindset, ele requer um esforço muito grande, muito mais dentro da cultura do que o tecnológico digital. Na nossa experiência convivendo com o ramo de siderurgia, a gente pode dizer que a siderurgia brasileira é muito avançada do ponto de vista de tecnologia e não tem nada a dever ao que tem aí nas melhores práticas mundiais. Então, não é bem a tecnologia que vai ser o diferencial, mas a capacidade da gente fazer esses fluxos comuns de transformação cultural
para viabilizar esse processo, voltando àquela estrutura de uma característica um pouco mais, tem o termo aí do pessoal do camelo, né, e dos unicórnios, a indústria tem um pouco mais a característica do camelo, do ponto de vista de investimento. Então, do ponto de vista de tecnologia, de startup, talvez a compreensão desse fluxo um pouco mais lento de resultados, porque a gente não consegue escalar rapidamente, e do ponto de vista de cultural, de vencer essa versão natural e até compreensível ao risco que está presente na indústria. E a gente tem, você tem, por exemplo, alguma sugestão de melhores prazos para quem tem sucesso para vencer essa barreira cultural, do que fazer para que consiga acelerar essa transformação? E você falou um ponto muito legal, né, que é a transformação cultural e digital. E eu sempre falo que a maior barreira é a cultural. Então, para as Exato. indústrias que têm sucesso, já que é uma, diria, não tão atrativas para as startups, né, esse ramo, né, essa indústria, como é que a gente tem sucesso, né? Como é que a gente vence essa barreira? É um universo grande de ações, mas talvez um começa pela liderança. É o exemplo deles que vai fazer é, a, a, a ousadia do próximo passo, né? Eu estou disposto a fazer isso, turma. Eu tô com vocês e a transformação, o nosso futuro depende desse processo e eu estou disposto a aceitar o risco da forma gerido, né? É gestão da inovação, portanto, não vai ser o risco pelo risco, né? Mas é a liderança fazendo esse prazo numa estrutura, na maioria das vezes, industriais mais hierarquizada ainda do que nas corporações tradicionais, a postura da liderança é essencial, é muito, muito importante. Ah, a outra visão é essa aproximação com o ecossistema, da compreensão de quem nós somos. Eu costumo dizer que, especificamente no ramo que eu mais atuei, na siderurgia, é a Disneylândia da tecnologia. Você não vai ser só a montanha-russa da visão ou algum brinquedo que você vai se divertir especificamente na realidade aumentada ou na impressão 3D. Todas essas tecnologias estão presentes na indústria simultaneamente e você consegue conviver com esses processos que não vai ser exatamente o que você, enquanto empreendedor, vai fazer em uma startup. Geralmente você opta por um segmento tecnológico e vira expert naquilo, né? Nós exploramos e tentamos internalizar o melhor de todas essas tecnologias e mostrar que esse universo é também atrativo para tanto talentos quanto para startups compreenderem que aqui vai ser. Costumo dizer que a siderurgia tem tudo que o startupeiro quer: dor, dados e escala, né? Então, dor é o que não falta, a gente tem em todas as esquinas, muito dado disponível, justamente porque a gente tem uma base tecnológica bastante razoável, ainda que sempre precisando de melhoria, mais sensores, mais IoT, mais Big Data e essas informações da fundação para conseguir fazer edificar bons resultados digitais, né? Mas do ponto de vista de desejos para uma startup, a indústria tem tudo: dados, dores e escala. No caso específico da ArcelorMittal, onde eu trabalhei tanto tempo, ela está presente não só no Brasil, com segmentos de planos e longos, em diversos estados, mas em 66 outros países, né? Então, a potencialidade, inclusive, de industrialização, isso é verdade também com a própria concorrência, você vai ver isso aí com os Minas, com Gerdau, para citar apenas algumas, que tem essa capacidade de expandir e até internacionalizar. Essa visão, essa aproximação de que a gente é mais distante. Eu acho que foi uma imagem que foi criada ao longo do tempo. Se você permite me alongar um pouquinho aqui, Claro.
No passado, antes da inovação aberta, a gente ia para um congresso e tinha um discurso quase de relações institucionais, empresa internacional, líder mundial, as melhores qualidades, com prêmios, etc. e tal. E você quase era o super-homem. A inovação aberta traz o discurso da Brené Brown, da vulnerabilidade. Cara, eu estou com uma dor, você está fazendo o quê? Você está usando aquela startup? Usa. Eu também tenho essa mesma solução, vamos fazer um desafio junto. Esse processo de tornar a vulnerabilidade um asset de quem é de fato seguro de si mesmo, confiante dos seus resultados e capaz de melhorar apenas na medida em que ele reconhece as oportunidades de melhoria, isso é muito estimulador para crescer. E quando o ecossistema compreende que aquele super-homem tirou a capa e vem conversar é, de diferente para diferente, porque não é para igual, mas as minhas qualidades podem te ajudar tanto quanto as suas vão me ajudar. E essa complementaridade é que faz a grande diferença. Então, por isso é que eu acho que isso estimula esse processo a crescer. Estar presente no ecossistema muda a imagem e muda a proximidade, faz com que tanto a gente procure mais startups, como elas, por aquela empresa, eu tenho interesse de participar com eles, porque tem a mentalidade que faz sentido para mim. Muito legal. Só para esclarecer para quem está nos assistindo, o Jardel mencionou a Brené Brown, que é uma escritora, pesquisadora. Ela lançou um livro, né, dentre tantos, que fala a coragem de ser imperfeito, que fala sobre Isso. vulnerabilidade. Então, só para esclarecimento. Falando aí do ecossistema, né, e eu acho fantástico que as empresas que estão tendo sucesso hoje fazem realmente um bom uso do ecossistema, né? Inclusive, outro dia eu Uhum. estava entrevistando um C-level, um CEO, e ele me disse, falou, cara, até às vezes eu tenho que fazer parceria com concorrentes para fazer uma solução que a gente consiga entregar, porque eu não tenho a solução do princípio ao fim. Então, qual que é o propósito do ecossistema, né, que você atua, que você é líder? É, a, vou dar um passinho atrás no propósito do programa Inovis, onde eu tive tão fortemente mais recentemente. É, tinha uma visão para dentro, que é obter resultado e tangível, ou seja, melhorar a estratégia da empresa consolidada através do digital, ou seja, não é frufru, não é uma dancinha no TikTok ou uma boa apresentação no Instagram. É resultado alinhado à estratégia mesmo. O outro é ser um agente de transformação da mentalidade, do modelo de cultura e mindset da corporação para dentro de casa, reconhecendo que a cultura é tão importante, o processo de transformação digital e os labs, os programas, é, podem fazer esse processo. Do lado de fora, a gente tinha a visão de associar a inovação à marca. E essa é tentar mostrar o quão tecnológico é um setor como siderurgia, que nós podemos citar mineração, petróleo e tantos outros, é, que parecem rudimentar e brutos, e na verdade são nanométricos do ponto de vista de visões e preocupações com a tecnologia. E, em última instância, fortalecer os ecossistemas onde a gente atua. Especificamente no Espírito Santo, a gente tinha um ecossistema novo, né, crescente. Quando o programa nasce, o Estado tinha menos de 100 startups. E o Estado se organiza através da mobilização capixaba de inovação, que a gente chama MCI, que une todos os agentes do ecossistema. A gente é muito ativo, sou bastante atuante como pessoa lá, mas junto de governo, academias, startups, instituições de fomento e empresas,
com o propósito de aí nós nos unimos para gerar metas no estado ser o quinto estado mais competitivo e inovador do país até o final dessa década, aumentar o número de startups em 10 vezes em uma década e aumentar a base de empresas tecnológicas no estado e, para tanto, ações conjuntas. O que resultou disso? Reuniões de grandes empresas e de discussões de inovação aberta, mas nós temos, por exemplo, grandes empresas trabalhando juntas por um tema que para mim, não precisa nem de ter patente, que é segurança no trabalho. Eu não tem propriedade intelectual. Eu achei uma solução de salvar a vida, toma ela. E isso nós podemos. Por que não unir para fazer essas soluções, ou soluções ambientais, ou alguma solução que seja comum nesses processos? E isso a inovação aberta trouxe bastante, né? Desafios comuns e possibilidade de você trabalhar nessas soluções e outras soluções do ponto de vista estruturante, que vamos todos levar, por exemplo, ao segundo grau, desafios das nossas empresas de tal forma que forme pequenos empreendedores e atraia essa garotada para o lado do STEM, né? da matemática, das ciências, né? Então, essas atuações sistêmicas, ela independe da concorrência nesse caso, porque um ecossistema forte é melhor para todos. E essa compreensão ela é bem interessante. E aí você consegue sair da apresentação do que era o propósito do programa na ArcelorMittal para um programa de Estado, que pode ser um programa de país, enquanto a gente conseguir se unir, isso está acontecendo claramente em todos os lugares, né? A compreensão de que a gente está vulnerável aí também enquanto Estado e que só junto a gente vai ter as soluções estruturantes para trazer capacitação, talento, retê-los para ter boas startups e isso crescer aí sim exponencialmente. Muito legal. Você falou das soluções, né? Falou que soluções de patente para LGPD não pode ter aí patente, trabalhar junto, né? E eu acho isso muito válido, né? Principalmente para ou métricas ambientais, né? Como é que a gente Isso. trabalha junto para a proteção do ambiente? Quais são as soluções ou as principais soluções que o ecossistema produz hoje? Né? Você falou que faz a inovação aberta, saem resultados interessantes. Quais são as soluções que você diria as três melhores que a indústria tem usado? Nós temos feito muita coisa, porque as ações são muito grandes. Eu acho que, do ponto de vista de segmento, talvez a gente tenha atuado bem em logística, que é fora um pouco dessas soluções tradicionais de dentro da empresa, né? Uhum. Mas tem muita coisa boa no Brasil e ela é bem aí é sistêmica, as frotas são nacionais e essa capacidade de aproveitar soluções de logística tanto para outbound, né, para a entrega do seu produto, quanto para o processamento interno dentro da planta, tem muita coisa interessante acontecendo aí. Para tentar simplificar o processo, eu acho que o Analytics tem trazido soluções muito robustas, muito fortes dentro das áreas, explorando essa base de dados que eu tinha mencionado, que é muito rica nas indústrias, de tal forma a otimizar processos e reduzir desperdícios, quer sejam eles perdas de qualidade ou estoques, ou aumentar a disponibilidade dos processos. Então, uma área forte de atuação é o Analytics a partir da coleta desses dados. E tem sido feito muita coisa interessante explorando visão. E aí eu diria que tem no primeiro esforço maior, ele tem atuado na área de segurança, de perceber onde estão as pessoas, se elas estão usando máscaras. Essa ação foi muito forte, acho que todos nós atuamos muito forte na pandemia
para medir temperatura, verificar o uso dos EPIs adequados e garantir distanciamento entre as pessoas. Isso tudo foi muito apoiado pela parte de visão, e isso é uma área que tem crescido muito, e parte desse processo se integra aí a inspeção de produtos, inspeção de qualidade, e garantia de produto. Eu diria que essas três grandes áreas que a gente pode dividir e ampliar em termos de soluções muito grandes, mas se a gente tiver que agrupar, eu diria que são as três que estão nascendo em mais volumes, né? A parte da pandemia ajudou também muita coisa em biotech, de prevenção de pessoas, de você conseguir manter a condição de atenção das pessoas. Então, esses são as grandes atuações. E aí eu digo do ponto de vista de setor, não industrial mesmo. E você já, de alguma forma, respondeu uma pergunta que eu tinha, por que que o programa de inovação aberta faz tanto sucesso, né? Bom, eu entendo que a indústria é aquele elefante difícil de mudar, né? Culturalmente Uhum. engessado, e aí você entra numa startup e ela ajuda a empresa, né, a se movimentar mais rápido, entender a solução. É essa a razão, ou você, na sua experiência nesse ecossistema, vendo tantas indústrias e tendo trabalhado dentro da indústria por um bom tempo, como é que você vê quais são qual é o sucesso do programa de inovação aberta? Quais são os melhores benefícios que você vê aí? Ele capilariza a sua capacidade de resolver soluções, que quando a gente vai para o digital, ele casa em TI, em infraestrutura na automação. E esse funil tem um funil que é pessoas, né? Da sua capacidade de compreender dor. E mesmo que você trabalhe a sua estratégia de tal forma que eu leve dores que não sejam as estratégicas, ou que eu queira manter um controle sobre algum espaço em que eu queira desenvolver minhas próprias soluções, tem um universo enorme de soluções que eu posso fazer, ampliando a velocidade com que essas soluções acontecem. E a partir desses resultados, a gente começa a perceber, rapaz, como eu estou usando mal meus estagiários. Porque o engenheiro que está vindo resolver a minha solução da startup é um moleque de terceiro ano de faculdade. O mesmo que eu contrato como estagiário, e às vezes entrego um PPT para ele fazer. E esse cara podia estar fazendo uma programa, PT é um PowerPoint, né? Ele poderia estar fazendo soluções para nós. A capacidade de trabalhar e reter e formar talentos, esse aprendizado enorme que a gente tem com eles. Por outro lado, a gente vai vendo à medida que a startup vai evoluindo, né? Ele geralmente tem uma excelente ideia e não consegue comercializá-la muito bem, ou tem dificuldades porque geralmente é um técnico maravilhoso, e aí ele engata um pouquinho nessa parte de mercado e contrata um cara de mercado, e em terceira ponte ele contrata a gestão. Porque no primeiro momento ele tenta ele mesmo gerir isso todo, e a estrutura ele começa a crescer, e ele mais ou menos emula a nossa estrutura. Só que nós, muito maiores, mas nós temos essa estrutura, e eles vão vendo a compreensão de como crescer e tentar ser eles mesmos um processo mais fluido, mais ágil, menos burocrático, porque essa convivência conosco consegue compreender como a gente gera, compete, tem dados para todas as informações que a gente faz. Essa visão dupla de trabalho é que é o mais estimulante em termos de aumentar sua capacidade de solução, compreender e desenvolver talentos, e os próprios, né, os nossos próprios, melhorar o uso da nossa, e aumentar a velocidade de resolver problemas. Isso é que eu acho que é a grande vantagem da inovação aberta. Sem dúvida. E uma pergunta que eu iria fazer, a gente fala de muitas pessoas vão nessa missão de Israel, né, de inovação. Uhum.
e que eles, obviamente, muitas inovações e muitas startups de sucesso vieram de lá. Que lições podemos aprender com o ecossistema de Israel? A sua visão. Rapaz, eu tive lá em 19, pouquinho antes da gente inaugurar o Lab. E foi interessante que eu mencionei com você que a gente estava montando a mobilização capixaba para inovação e fomos um grupo de talvez 35 pessoas de todos os stakeholders do ecossistema aí. E foi muito interessante a gente conhecer, porque esse lado pessoa abre portas demais de conexão quando você troca informações no almoço, no jantar, e esses aumenta muito a empatia dos processos. Então, só a viagem já vale a pena. Mas do ponto de vista de Israel, o que você consegue perceber é propósito comum em todo Israel. Halifax, Tel Aviv, Jerusalém, eles têm uma visão comum de país, o discurso é o mesmo, Legal, de hein? proximidade, de dar soluções, de retribuir, de formar. Essa visão de comum unidade e de propósito único, ele é muito importante. Eles ultrapassaram a visão de ecossistema para, de fato, um ecossistema comum que tenha a visão maior de crescer o todo para que eu cresça junto e não o contrário. A famosa teoria do U, né? Entre o ecossistema e o ego, né? Isso, Você fazer o balanço, o equilíbrio, e eu só vou estar bem quando eu tenho esses dois em equilíbrio, né? E aí isso funciona muito bem. A outra coisa que eu acho interessante, para nós especificamente, que atuamos em Santa Catarina e no Espírito Santo, tem geograficamente muita coisa a ver. A gente é pequeno, a gente precisa exportar uma população pequena como a população de Israel, e essa visão de exportar, ainda que no nosso caso a exportação seja o próprio Brasil, e muitas das vezes, mas nós trouxemos para implantar a mobilização capixaba de inovação estruturas de conceitos de programa que nasceram dessa visão de não olhar apenas para dentro do Estado, crescer nessa visão de internacionalização, gerar competências em toda a estrutura, trabalhar nas suas vocações, do ponto de vista industrial, até que a aproximação com as soluções que Israel apresenta são menores do que poderiam, não é? São muito fortes em alimentação, em agricultura, militar, né? Mas do ponto de vista industrial, menos. Mas como modelo de organização de um ecossistema, é maravilhoso. Isso acontece também em Santa Catarina, ainda que Santa Catarina, na minha visão, seja talvez o mais robusto e modelo de gestão de ecossistema que o país tem. Bom, e o Brasil tem algo parecido com Israel, na sua visão? É, Algum? eu comparo Santa Catarina a essa visão. Rapaz, a primeira universidade de Israel não tinha país, não. Era uma proposta de um território gerido pela Grã-Bretanha àquela altura, né? E Santa Catarina está aí com o programa, sei lá, hoje já deve ter quase 35 anos que essa coisa começou, a percepção de vocações, né? De um, telecomunicações, o TIC, né, em Floripa, a parte industrial no Nordeste, o agro mais para o leste, essa vocação, e na hora que ele transforma essa vocação, as universidades ou institutos tecnológicos que eles colocam à disposição dessas vocações vão dando robustez e formação de talento e provendo soluções científicas que dão basamento para esse processo.
e uma visão integrada, né, construída aí por tantos players, Fundação CERT, a CAT e tudo mais, que, que construíram esse processo semelhante. Eu acho que o caminho mais parecido é Santa Catarina. Nós, aqui no Espírito Santo, a Mobilização Capixaba de Inovação trouxe a Fundação CERT para tentar trazer o que era aprender um pouco, ainda que tropicalizando, para o Espírito Santo, essa prática que eu acredito que Santa Catarina me agrada demais, a forma com que eles fazem as coisas lá. Legal. Na sua visão, como e a gente falando agora de país, né? Você falou aí de ecossistema, Uhum. de melhoria, inclusive parceria com o país. Como é que você vê no Brasil as indústrias estão, em geral, em relação à transformação digital? Estão maduras, estão em fase inicial? Como é que você vê as indústrias no geral, hein? Eu consigo ver uma mudança de patamar nesses 3 anos que eu estou à frente de inovação aberta, 3 para 4 agora. O número de empresas envolvidas com esse processo aumentou demais. Mas eu ainda vejo um certo olhar. Espera aí, a indústria geralmente gosta de colher o fruto maduro ou de implantar uma tecnologia já dominada. Eu não quero ficar trazendo instabilidade para a minha planta, desenvolvendo um processo novo. Isso costuma gerar algum estresse. Então, ela está sempre um pouco mais atenta a esse processo, porque a excelência operacional é a chave industrial para quem tem baixas margens, né? Que é a característica industrial. Mas eu vejo esse movimento acontecendo, mesmo que seja no que a gente chama de horizonte de inovação, o H1, né? É, Talvez a força, o movimento primeiro que esteja acontecendo e seja mais em H1, mas, por outro lado, é um lugar onde você vai transformar culturalmente mais gente, porque dentro de H1 você tem soluções espalhadas por toda a empresa e você vai inoculando esse vírus aí da inovação e do novo modelo de fazer as coisas ágeis ao longo toda a indústria, na medida em que ela vai experimentando essas melhorias. Eu acho que está caminhando em diferentes níveis de maturidade, mas eu acho que não é foto, né? A gente tem que ter paciência de que é um processo. é um processo. Eu chamo de estado perpétuo de transição, É exatamente. E né? a gente controlar essa ansiedade, né, do sonhador, né, É, é um trabalho enorme, né, que a gente precisa fazer, de que hoje está melhor do que ontem, mas eu ainda gostaria de ver tanta coisa, né? Mas é isso mesmo. É o extrato perpétuo de transformação que você fala? de transição. Ah, de transição. É isso mesmo, cara. Porque Boa. nós vamos ficar transitando todo o tempo, né? Essa transição Continuamente. não tem fim. Normalmente, em gerência de projetos, você tem começo, meio e fim, né? Meio e fim. É, A isso mesmo. transformação digital não tem fim. Você pensa que você já fez a transformação com a digitalização, e aí o que aparece? A pandemia, né? E aí vem É o isso. metaverso. Então a gente pensa, né, que as coisas vão parar, né? Veio a pandemia, veio o metaverso, daqui a pouco tem outra evolução tecnológica, e se caso aconteça alguma situação emergencial que precise de digitalização ou transformação, a gente vai estar sempre analisando as tendências, né, e o que está ocorrendo no mundo. Quantas startups são atendidas, né, por ano nessa parceria dentro desse ecossistema? Você tem ideia? No Espírito Santo, eu não sei te dizer, mas aí eu posso citar números do Inovice, que é o programa da ArcelorMittal, que eu tenho mais memória mais recente aí.
Tem um projeto, esse número está disponível aí no mercado, não tem problema, na casa de 300 iniciativas anuais. Olha só. Dessas, mas dessas a gente faria parte dessas iniciativas internamente, com o time de TI e TA, que está fazendo seus próprios desenvolvimentos, mas o número que eu me lembro era a parte de 40% a gente fazia com startups, em diferentes níveis. Devemos ter aí 150, mas operando talvez, ou seja, dessa carteira, talvez 50 tenha sido concluído, nós vamos chegar aí na casa de umas 60, 70 iniciativas com startups andando simultaneamente. E, de uma certa forma, você já falou como é que a indústria enfrenta, né? Quais são os desafios que a indústria enfrenta para inovar, né? Porque a gente vê que as empresas falam, bom, eu vou inovar, na verdade, está simplesmente otimizando a TI ou o processo. Qual é que é a dificuldade para as empresas inovar hoje em dia? Voltando para a estrutura da cultura, eu acho que o brasileiro, em geral, e aí eu não sei se eu consigo expandir isso da indústria, mas, em geral, ele não é bom de se ver como membro do processo inteiro, o business inteiro. Quando você pergunta qual que é a sua dor, ela é muito pontual e ela é quase da pessoa ou da área em que ele atua, mas que pode ter impacto menor no sistema. Essa visão do negócio que a pessoa atua é o trabalho que eu acho que a gente precisa fazer. Não é nem financeiro do cara conseguir ver impacto de EBITDA, disso não. Mas é a visão do sistema de tal forma que, dentro desse processo, aonde estão os desperdícios, os gargalos do todo. O brasileiro é aquele cara que passa numa rua que tem um papel no chão e não pega. Isso, e essa visão você vê em países desenvolvidos, é um termo que não tem muita tradução no Brasil, que é accountability, né? Que é você ser, de fato, responsável, atuante pelas coisas, né? Como uma cidadania de uma forma mais ampla. E essa mesma visão dentro da empresa, dentro da indústria, significa identificar oportunidades pelas quais eu passo continuamente, mas não é da minha área. E aí, às vezes, eu não levanto essa oportunidade porque são essas grandes dores que vão gerar transformações mais evidentes, que É, geram os exemplos que vão catapultar todo o processo. Então, é nessa que eu volto lá na cultura. mas eu acho que tem dois momentos, né? A indústria tem o core, que deve manter, enquanto você faz transformação digital. Mas eu já vi Isso, indústria que não se preocupa com o core quando está fazendo transformação digital, ou empresas, né? E aí tem um problema, porque se o core para, não existe mais isso. transformação, né? É, Por exemplo, o nível de atenção que fica com o negócio parado, é. você perde Então, toda a iniciativa em termos de transformação, e aí leva-se um tempo. E é isso que você falou aí no final, eu acho muito legal, porque as pessoas querem fazer as inovações, né, as mudanças, né, seja no modelo de negócios, no produto ou serviço, e quer fazer essa transformação que seja evidente. Só que essas que são evidentes, um dia acaba, né? Então começa já. é, E se você não fizer outras, né, e que realmente vão trazer resultado, né, e estar alinhado com o propósito e a estratégia, você não vai ter sucesso. Por isso que sempre digo, né, para trazer uma solução, para inovar, antes de pensar, pensa na dor do cliente, né? Como é que é essa é. jornada? Como é que você pode Isso. melhorar essa jornada? Todas as empresas que têm sucesso inovam e focam na dor do cliente.
Tem uma coisa que a gente trata da forma que você trouxe, né, que me remete a uma visão que eu tenho da ambidestria, né? O ambidestro, assim, corriqueiramente, é um cara faz as coisas com as duas mãos simultaneamente. Assim como eu sou emocional e racional, mas não necessariamente simultaneamente. Eu vivi uma emoção, mas a minha maturidade, a minha capacidade de lidar com as coisas vão ser como você capaz de racionalizar e tomar a melhor atitude, ainda que tenha sido impactada emocionalmente. Então, eu acredito que a empresa ambidestra, ela deixa o core fazendo o melhor que ele pode fazer, que ele vai financiar essas visões transformadoras. E eles se conversam mesmo. Eles precisam ter essa continuidade de informação, mas eu não vejo necessariamente que esses grupos não são as mesmas pessoas fazendo isso. Tem uma pessoa responsável pela manter a sustentabilidade de hoje e alguém olhando para o futuro de curto, médio e longo prazo, integrado com essas soluções. E esse casamento da razão e emoção trabalhados juntos é que vai fazer essa transição funcionar. Nem só um, nem só outro. Dúvida. Com certeza, muito bem colocado. Na verdade, é exercitar a ambidestria corporativa, né? É isso mesmo. Mas Exato. o que eu digo assim, nós todos sermos ambidestro é meio bipolar. É difícil você gastar uma energia para você desenvolver a mão esquerda com a habilidade da direita, sendo que não, a direita deixa com o cara da direita, a esquerda eu vou fazendo, mas eu converso com ele. Eu vou lá trocar figurinha e a gente é como eu, que sou canhoto, convivo com tantos destros mundo afora e isso não. É essa capacidade de ter responsabilidade, compreender que o papel de cada um é tão importante quanto o do outro para a sustentabilidade da empresa no futuro. Não dá para abandonar o hoje, não. E uma última pergunta sobre, você falou no início que eu fiquei com muita vontade de fazer essa pergunta sobre métricas ambientais, né? ESG, se fala muito, né? E a gente vê que o consumidor cada vez mais ele quer comprar da empresa que seja aderente às métricas, né, ambientais e tenha todo essa ideia ESG, né? Como é que você vê a indústria nessa transformação, né? Que a gente chama da indústria verde, né? Como é que você está vendo essa mudança e esse ecossistema tem suportado soluções que tragam essa visão verde ou ESG? É, o moto do programa, o propósito do programa do Inove-se, acho que explica um pouco isso. É uma expressão em inglês que eu vou trabalhar um pouquinho aqui. I am real. Eu sou real. Mas o R é resultado. Me traz resultados porque é alinhado com a estratégia. Mas o E é de ético, não é de qualquer preço. É um E sustentável, é um E maior do que compliance. É ético mesmo para fazer as coisas da melhor forma possível. O A é de ágil e o L de lean para a gente não digitalizar o desperdício. Né? Primeiro, otimize seus processos para você depois não digitalizar os seus desperdícios. Mas essas soluções costumam ser tão focadas em tecnologia que a gente trouxe o I da pessoa, do inglês I mesmo, para o centro. E o M, que é o verbo eu sou real, né, em português, o M é a ArcelorMittal, né? Então fica uma brincadeira de I am real com a ArcelorMittal, trazendo as pessoas para o centro desse processo, com um E muito evidente de ética que simbolizada pelo ESG.
A, a empresa, recentemente, foi reconhecida com o selo Responsible Steel, foi a primeira empresa nas Américas a ganhar esse selo que dá uma comprovação externa de que ela segue as melhores práticas de meio ambiente, sustentabilidade e governança enquanto produz seu aço. A preocupação de fazer movimentos desse é a preocupação de compreender que é esse mundo. O propósito da ArcelorMittal como um todo, e não mais do programa Inove-se, é aços inteligentes para pessoas e o planeta. Então, não é um produto com um propósito. E esse propósito nesse planeta é, não dá para ser sem ESG mais. E isso é muito evidente. A sociedade é, cobrará e cada vez mais. Isso é muito evidente. No nosso caso, isso, essa certificação, né, ela vem comprovar os esforços nesse sentido que tem que ser continuados e é impossível não olhar dessa forma hoje, especialmente no universo industrial, né? Muito legal, muito bons insights. Hoje eu tive aqui, então, com o Jardel Ferreira, que é o líder do ecossistema de Santa Catarina e Espírito Santo, e que trouxe aí muitas ideias para a indústria e os desafios da indústria 4.0. Jardel, muito obrigado por você ter aceito o convite, muito obrigado pelo papo, foi sensacional. Prazer enorme. Muito obrigado pelo convite.